Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos agora na lição de número 9, os 7 selos. E sou obrigado a confessar que já faz algum tempo não encontro tantos empecilhos para a gente conseguir passar uma mensagem. Mas chegou o momento, chegou a hora. O Senhor escolheu esse instante para que nós pudéssemos dar continuidade. E Deus sabe todas as coisas, tem olhado por nós e sabe dos nossos desafios. Não vamos chamar de dificuldades, mas desafios, porque aqueles que escolheram e escolhem seguir a Jesus e levar a sua mensagem, com certeza tem muitos desafios ainda nesta terra. Essa semana eu tive observando bastante as mensagens que andam circulando, principalmente nas redes sociais, e me chamou muita atenção o fato de que parece que o mundo está enlouquecido pela mensagem. Então todos pregando, todos colocando e de alguma forma a gente vê muitas pessoas também acreditando que provar aquilo que Deus manteve em oculto ou tentar ser maior do que o outro irmão, aquele que me ouve, se eu tentar ser maior do que você, na verdade eu estou tentando tomar o lugar de Deus. Porque diante de Deus somos todos iguais, né? Deus criou a terra, nós já vimos isso, Deus providenciou tudo para que nós pudéssemos viver. O pecado foi introduzido no mundo e hoje nós temos que fazer uma escolha. E quando eu escolho conhecer a Jesus, só há uma forma de conhecer a Jesus, através da sua palavra. Trechos pequenos da palavra de Deus, muitas vezes não vão dizer praticamente nada. Então, nós podemos pegar um verso pequeno da Bíblia, Jesus chorou. Então, Jesus era, o que eu posso dizer desse verso? Era fraco, estava emocionalmente abalado, né? O contexto em que esse verso se encontra. Por que Jesus chorou? O que aconteceu naquele momento em que Jesus, ao chegar ao cume do Monte das Oliveiras e olhar para Jerusalém e contemplar toda a história da humanidade, uma semana antes da sua crucificação, né? E Jesus chora de tristeza. Então tudo na Bíblia tem um contexto. A Bíblia é um livro de história deixados para os filhos de Deus, não é somente um livro espiritual. E as pessoas, sem perceber, estão tentando tomar o lugar de Deus quando assumem o papel de explicar a Bíblia de uma maneira pessoal, quando na verdade o estudo da Bíblia ele é impessoal, porque a própria Bíblia se explica. E o livro de Apocalipse não é diferente. Sem a Bíblia como um todo, já falei, torno a repetir, quero que a gente chegue ao final do curso com essa consciência. Não há como decifrar Apocalipse sem todo o contexto histórico da Bíblia. Então, principalmente as primeiras partes de Apocalipse, elas já aconteceram. E muita coisa já aconteceu. E a gente fica tentando espiritualizar, né, coisas que já se tornaram fatos. Pouquíssimo falta sobre as profecias bíblicas. E Apocalipse não é só profecia, né? É história já cumprida, profecia que já se tornou história na humanidade. Principalmente quando ligada às profecias de Daniel, que não há como separarmos. E hoje a gente se encontra aqui, diante desse maravilhoso estudo. Ele é um pouco extenso, você vai ter que ter muita boa vontade para chegar até o final, tá? Ele é bem longo, mas não chega a ser exaustivo, porque o assunto é bem interessante, né? Que são os 7 selos. Você deve se lembrar, quando a gente fala dos 7 selos, que
quando alguém se levantou e colocou, né, havia um livro selado com 7 selos e não havia ninguém que pudesse abri-lo, então João chorou. Nós vamos até ler essa passagem. A primeira pergunta aqui, né, Apocalipse 5, de 1 a 10, a gente já vai ler novamente esse trecho. Então vamos entrar no texto da introdução, né, entrar na introdução. E aí a gente vai poder, então, esboçar esse estudo, mas que a gente possa estar sendo orientado por Deus. Por isso, vamos rogar a presença dele junto conosco enquanto estudamos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, a Tua palavra, ó Deus, foi deixada a fim de que nós pudéssemos nos manter no caminho e aqueles que saíram pudessem reencontrar este mesmo caminho e aqueles que também quiserem rejeitar essa verdade tenham a opção de pelo menos conhecer a verdade. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria de escolhermos o que queremos para a nossa vida. E ao escolhermos a Ti, nós queremos ser orientados por Ti também. Ajuda-nos agora na compreensão desse estudo, com a presença do Teu Santo Espírito. E mais uma vez, obrigado pelo dom da vida em Cristo Jesus, que nos permite ainda estarmos aqui discutindo, conversando, analisando em conjunto esse estudo. E que a Tua palavra fale por si, que nós possamos apenas ser um instrumento usado para compreendermos melhor esta revelação que o Senhor tem para nós. Nós pedimos essas bênçãos não em mérito humano, mas nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Os 7 selos. Os segredos fascinam. As histórias de detetives, espiões e cientistas interessam a muitos, justamente porque há um momento, há um enredo, um mistério a ser desvendado. A televisão trabalha isso muito bem, sempre deixando um capítulo em aberto para que a gente queira ver o próximo capítulo, né? A partir de pistas iniciais, hipóteses são formuladas pelos investigadores e reformuladas à medida que pistas vão sendo descobertas. Finalmente, provas contundentes revelam o segredo. E muitas vezes a verdade é bem diferente das conjecturas iniciais dos pesquisadores. Deus, sabendo da grande responsabilidade que é descobrir um segredo em primeira mão, deixou na Bíblia mensagens cifradas em códigos e símbolos. No entanto, os mistérios de Deus estão além da compreensão e não podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que nos esforcemos, não somos capazes nem dignos de desvendar sozinhos os segredos eternos. No entanto, este estudo vai mostrar que há alguém que pode decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que confiam nele em meio aos acontecimentos do porvir, até a segurança que só Ele pode nos oferecer. Já falamos na introdução, um pouquinho antes, bastante coisa que diz respeito ao que está nessa introdução. Não vou me prolongar mais, porque como disse, o estudo ele é um pouco longo, né? Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Você se lembra? Nós lemos esse texto, João, Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 10. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro,
e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, para que o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? A visão das 7 pragas, a visão do livro selado ou a visão da volta de Jesus? A do meio, né? A segunda questão aí, a visão do livro selado. Os capítulos, vamos continuar lendo abaixo, né? Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que o apóstolo João teve, envolvendo o trono de Deus e o Cordeiro. Ela serve de introdução para a visão dos 7 selos em Apocalipse 5, de 1 a 4. João vê o livro selado com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, é o único ser habilitado para romper os selos do livro do futuro e desvendar o que ainda está por acontecer. A abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos sobre o ponto de vista da igreja cristã. A linguagem de Apocalipse 6 está relacionada às maldições da aliança. Em Levítico 26 e Deuteronômio 28, a infidelidade à aliança com Deus é punida com morte pelos animais do campo, espada, pestilência e fome. Assim, os selos podem representar as consequências do período de infidelidade da igreja à aliança com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não traz maldição, pois seu período corresponde à fase de pureza da igreja. Bem, vamos lá só um pouquinho, entender isso aqui só um pouquinho. Tá? O povo de Deus, quando lá no passado, né, após a saída do Egito, tá? Aí vem o livro de Deuteronômio, né? E o livro de Levítico, que tem leis específicas para o povo de Deus, tá? O povo de Israel. A infidelidade àquela aliança foi punida com morte, que eles sofreram por animais, como teve aquela peste de serpentes, né, que mordiam o povo, e ergueu a serpente de ouro. Quem olhasse para a serpente de ouro era curado do veneno da serpente que haviam mordido. Fora outros animais e feras que na época eram chamados de besta, por isso que Apocalipse fala muito na besta do Apocalipse e tal. Então tem essa imagem da besta, porque eram besta-fera. Eram feras que viviam distante da humanidade, mas atacavam a humanidade, né? Então, assim, eram animais que não tinham um nome relacionado e eram chamados de besta. Por isso que Apocalipse fala muito nisso. Então, quando o povo de Deus quebrou essa aliança com Deus, eles sofreram muito, tiveram doenças, né? Lepras e várias outras pestilências. Então, era muita maldição. Assim como também vinha a guerra, né? Que aqui está a espada, né? Animais do campo, espada, pestilência e fome. Quer dizer, em meio à pestilência, doente não havia como se manter ali, né? Plantar, fazer cultivo, né? Você estava doente e não tinha como trabalhar, isso gerava fome. A preocupação com a guerra também tirava você do cultivo e da criação de animais e gerava fome. Então, tudo isso desse período de Deuteronômio e de Levítico
ele é representado em Apocalipse agora numa nova era, porque Jesus já veio, já nos trouxe a libertação, mas nós, ao invés de fazermos a vontade de Deus, continuamos fazendo a nossa vontade, assim como o povo de Israel fazia. E por isso o Apocalipse está repleto dessas condições difíceis, que são, na verdade, avisos, né? Além de serem profecias, são avisos das coisas que iriam acontecer. Então, Apocalipse está repleto dessa situação. Mas a gente vai começar a ver selo por selo e vamos ver então cada situação dessa em separado. A questão número 2, ela já nos traz aqui o significado do primeiro selo, que está em Apocalipse 6, verso 2 e 1. Né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem, vi. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. A primeira visão, então, do primeiro selo que é aberto, ele traz uma visão. Essa visão é um cavalo branco e tem um cavaleiro montado e a voz dele é como se fosse um trovão. Então isso aqui ele aconteceu em um período específico, tá? Esse é um fato que já ocorreu. Quando ocorreu isso? Quem veio vencendo e para vencer montado num cavalo branco, né? Então, o primeiro selo, aí está escrito aqui, a gente volta lá ao nosso estudo, né? A gente volta aqui ao estudo. O primeiro selo representa o período da igreja de Éfeso, a primeira igreja. A visão de um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça, representa a pureza do primeiro período da igreja cristã, que foi dos anos 31 ao ano 100. No ano 100 foi mais ou menos o período em que João também acaba descansando, né, morrendo, o período que João morre. Então esse período aí é o período que João também estava na ilha de Patmos, lá escrevendo Apocalipse e vem revelando. Então eram coisas que estavam acontecendo e que iriam acontecer. Esse primeiro cavaleiro aí, no caso, né, a igreja pura, a igreja dos apóstolos, daquele período de Atos, né? Vamos aproveitar para a gente ver essa imagem desse cavaleiro aí, como a gente costuma fazer. Vou tentar ser rápido aqui para a gente não... Então, o primeiro selo aí sendo aberto, né? E o cavaleiro o caçador, né? O vencedor. Então, a igreja dos apóstolos, a igreja do período inicial, a igreja pura, vinda das mãos do próprio Senhor, do próprio Jesus. Esse é o primeiro selo, né? Aquele período do início da igreja. O que significa o segundo selo do Apocalipse? Antes disso, vamos nos lembrar de uma situação que ocorreu ainda essa semana passada. Vocês se lembram, ou alguém viu a reportagem, onde uma das escolas de samba representou esse cavalo branco, né, com o seu cavaleiro que veio vencendo e para vencer. Então teve uma escola de samba aí que usou essa imagem do Apocalipse do cavaleiro, e a outra usou outra imagem aí de outro ser. Mas a gente está se detendo nessa questão aqui do Apocalipse, então achei interessante que a gente viu que colocaram lá então a igreja do primeiro século, né? Não sei se eles sabem que é isso que quer dizer esse cavaleiro branco do Apocalipse, né? Então, o que significa o segundo selo? Apocalipse 6, versos 3 a 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, agora um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Também lhe foi dado uma grande espada. Continuando aqui abaixo, o segundo selo representa o período da igreja de Esmirna.
A gente já deu uma olhada nessa questão das 7 igrejas também, né? A visão de um cavalo vermelho com o seu cavaleiro e com a espada para tirar a paz da terra por meio de matança representa o segundo período da igreja cristã, a Era dos Mártires, que vai do ano 100 até o ano 313. Vejam bem, 313. Nesse período de 313, o final desse período da espada, a igreja encontra uma certa paz. E é mais ou menos o período de Constantino, até está escrito aqui embaixo, né? Então, através do Edito de Milão, a igreja começa então, ao invés de morrer as pessoas, de terem mártires, começaram a adaptar a igreja. Foi nesse período aqui em diante, tá? Esse período e o próximo período que representam toda a mudança da questão religiosa. Até o primeiro selo ser aberto, o cavalo branco, né, que se apresentou, a igreja estava pura. Daí ela começa a ser perseguida e seus fiéis sendo mortos. E para parar a matança, a gente começa a adaptar a igreja às leis do mundo a fim de que a gente não tenha mais conflito. Porque também o que ocorria, o sangue dos justos lançado sobre a terra brotava como se fosse erva daninha. Quanto mais mártires eles criavam, mais a palavra de Deus e a ressurreição em Jesus se propagava. Então aquilo não estava funcionando para o diabo. A grande questão aqui é quem lidera tudo isso. Tá? Deus está no controle do mundo? Sim. Mas quem tem participação nesse controle hoje é Satanás. Porque só na segunda volta de Cristo, né? Aliás, se a gente for reparar direitinho, será na terceira, porque na segunda ele vem nos buscar e o diabo fica aqui preso. Né? Quando Jesus retorna com os santos, com os salvos, é que o diabo é totalmente destruído. Então somente na terceira vinda, na verdade, né? Mas o diabo não vai ter ninguém para tentar. Então a gente fica nesse conflito aí da segunda e terceira vez que Jesus vem à Terra. Né? A terceira ele vem definitivamente para morarmos juntos com ele. Mas vamos continuar aqui. Né? Por meio de matança representa o segundo período da igreja cristã e a era dos mártires, do ano 100 a 313. A cor vermelha e os símbolos desses selos falam de derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais, desferidas pelo Império Romano contra os cristãos que preferiam morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos. Olha bem, princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos incluem os 10 mandamentos. E tem gente que diz que isso tudo foi abolido. Na verdade, quem muda os 10 mandamentos é Constantino, lá em 326, quando ele faz uma adaptação dos 10 mandamentos para que a igreja então encontre paz com o governo humano, a união do Estado e da igreja. Isso acontece em 326, tá? E tem início aí no Edito de Milão de 313. Já começa a interromper essa perseguição. Esse selo começa com a morte do último apóstolo, que é João. Lembra que eu falei da morte de João no primeiro século? Então João foi o último apóstolo a morrer e abre então o caminho para este selo. Tentam matar João num caldeirão de água, de óleo fervente, né? E João não morre. Então, por superstição e tal, aquelas coisas todas, né, seria pior, e Deus preservando a vida dele, a missão de João ainda não havia terminado, ele tinha que escrever o Apocalipse, né, como Deus o escolhera. Então, também por superstição, acabam mantendo João isolado na ilha de Patmos, né, preso. Quem ia para lá ia para só sair de lá morto. Então, não conseguiram tirar a vida dele através de covardia, né? E mandam ele então para essa ilha. E é onde Jesus então revela para João o livro de Apocalipse. Quer dizer, a missão de João ainda não havia terminado, né? Então, quando Constantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo romano pagão aos cristãos. E o interessante é que Constantino ele se converte ao cristianismo aqui, né? Mas leva para o cristianismo o seu entendimento, a sua vontade e os seus acordos com o governo, né? Com o poder do homem através do governo terrestre, né? Que são os políticos, os reis e aí por diante. Por isso
que muitas vezes a gente fica acreditando que a política vai mudar, político isso, político aquilo. Político, para mim, né, sei lá, são dois lados da mesma moeda, né? O que significa o terceiro selo? Tá? Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quando abri o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. Justiça, né? E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Vamos ler o comentário aqui abaixo que vai explicar direitinho isso aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O terceiro selo representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um cavalo preto e seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de trigo e cevada significa a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cristianismo. Lembra que eu falei que era entre aquele e esse? Né? Começaram então a envolver o cristianismo ao ele se aliar ao Estado. A cor preta muitas vezes representa nas escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro. Não confunda as questões aqui bíblicas com racismo, tá? Isso aqui não tem nada a ver com racismo, com pessoas. Isso aqui tem a ver com atitudes, com tomadas de decisões, principalmente daquilo que diz respeito à apostasia, ao erro, ao governo humano se sobrepondo ao governo de Deus, tá? Não tem nada a ver com racismo isso aqui. Corresponde ao período que vai de 313 a 538. Aqui foram promulgadas todas as questões que mudaram a nossa visão bíblica. Inclusive, a Bíblia é retirada do homem, há uma organização de um clero onde somente pessoas eruditas, entendidas, poderiam passar para os outros a mensagem e tal. E aí então se interrompe a pregação do evangelho, aonde apenas um grupo detém a verdade e usa para o seu interesse próprio. Tá? Corresponde então ao período de 313 a 538. Durante esse período houve o processo de paganização da igreja. O espírito de materialismo contaminou o cristianismo. A gente vê nos filmes às vezes, né, aqueles líderes religiosos unidos com o Estado e tentando enganar os próprios reis e tirar vantagem, né? Então se infiltraram no meio do governo humano para tirar vantagem de tudo isso. A maioria acompanha o processo de deteriorização da verdade, porém uns poucos fiéis, ou entre parênteses aí, remanescentes, seguem respeitando as doutrinas bíblicas. O azeite representa o Espírito Santo, segundo Zacarias 4, de 2 a 6. E o vinho representa o sangue de Cristo derramado pelos pecadores. Mateus 26, do verso 27 a 29. Né? Então Zacarias diz assim, ó: E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis que um candelabro de todo ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à esquerda. Então perguntei ao anjo o que falava comigo, falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então a visão que Zacarias estava tendo sobre o azeite, as oliveiras e tal, representava aqui a revelação que o anjo dá, que seria uma mensagem para Zorobabel, e essa mensagem é que o Espírito de Deus é que agiria, né? E não seria a força nem o poder humano, mas o Espírito de Deus. Então o azeite e as oliveiras aí representam o Espírito de Deus.
Mateus 26, 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Aqui abriu um colchete que foi acrescentado nova aliança, como a gente entende, né? Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Então, a última ceia, Jesus bebe, então, o suco de uva, né? O vinho, sem ser fermentado, e diz que representa o seu sangue, como a gente leu aqui, né? Então, o vinho representa o sangue e o azeite, o espírito, né? Vamos lá. Vamos ler de novo esse texto, agora que a gente compreendeu melhor? O terceiro selo representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um cavalo preto e seu cavaleiro, que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de trigo e cevada significa a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cristianismo, ao ele se aliar ao Estado. A cor preta muitas vezes representa nas escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro. Corresponde ao período que vai de 313 a 538. Durante esse período houve o processo de paganização da igreja. A igreja se tornou pagã, então, introduzindo várias outras culturas junto ao cristianismo. O espírito de materialismo contaminou o cristianismo. A maioria acompanha o processo de deteriorização da verdade. Porém, uns poucos fiéis ou remanescentes seguem respeitando as doutrinas bíblicas. O azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Cristo derramado pelos pecadores. Eu gostaria de indicar aqui para você, se você tiver interesse, você pesquisar os valdenses, a reforma protestante. Tá? A Igreja Adventista tem um filmezinho curto, talvez 40 minutos ou até menos, não me lembro agora, sobre esse povo que nesse período se manteve ligado às escrituras e mantinha as escrituras sendo passadas de geração em geração. E isso durou 1260 anos. Tá? Para você entender, isso está na profecia de Daniel, profecia de 2.300 tardes e manhãs. Isso foi previsto por Daniel, foi dado a Daniel como profecia, como visão, né? Durante 1260 anos, esse povo remanescente, então, manteve a palavra de Deus na sua forma original, tá? E foi passando adiante, passando adiante. Depois, essa forma original também das escrituras, conforme nós vemos hoje, ela é confirmada também nos manuscritos do Mar Morto, onde apenas não foram encontrados, se eu não me engano, referências ao livro de Esther e o outro livro que agora eu não me recordo qual é. Então vale a pena assistir Os Valdenses, tá? Você pode pesquisar lá, Os Valdenses, tracinho, a Reforma Protestante. E se quiser acrescenta aí IASD, que vai aparecer o filmezinho da Igreja Adventista, porque tem várias questões dos valdenses. Inclusive tem comentários falando dos valdenses como apóstatas. Por quê? Porque eles não seguiam aquilo que a igreja medieval estava exigindo que fosse feito. Então, na verdade, eles eram perseguidos pela igreja e não aceitavam. Então, quando a gente pensa, Martinho Lutero reformou a igreja, mas a verdade presente, ela sempre esteve, a verdade, ela sempre esteve junto a um determinado povo, separado por Deus para manter essa verdade latente, para manter essa escritura da forma como ela veio da mão dos apóstolos. Porque aí você se pergunta, a igreja veio dos apóstolos? A igreja que a gente conhece hoje e tal, veio dos apóstolos, sim. Inclusive Jesus disse que sobre aquela rocha ele ergueria a igreja dele, né? E ele estava falando com Pedro e sobre o próprio Pedro. A igreja protestante
principalmente aqui a nossa igreja, ela durante muitos anos teve resistência em aceitar essa mensagem, mas após muitos estudos e na atualidade, entendeu-se que a atual igreja ela nasceu realmente nas mãos de Pedro, né? E conforme Jesus predisse, e ela se manteve. E no período de escuridão, no período das trevas, se você estudar a história da humanidade, igual aquela que a gente estuda lá na escola, né? Quando o conhecimento foi retirado, a gente tem lá os detentores da produção, né? Que eram os donos da terra, os donos dos equipamentos agrícolas, e temos o proletariado, né, que vem produzir somente, ficava com uma parte, tudo era entregue nas mãos de quem detinha todo o poder. A gente vai ver que nesse período esse povo aqui manteve a palavra de Deus, a chama do Espírito Santo, como diz o verso lá, né, e o azeite, eles se mantiveram então acesos e sem serem contaminados, como o verso diz também lá no início, né, que esses não seriam contaminados. Não só o povo, né, mas o azeite e o vinho não seria contaminado então. OK? Podemos ir para a pergunta de número 5. O que significa o quarto selo? O quarto selo nós vamos vê-lo em Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quarto ou quinto, não, pulei lá para o quinto, né? Apocalipse 6, 7, 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, vi uma voz do quarto ser vivente. Vem, olhei e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. A gente já falou um pouquinho, né, sobre isso aí. É quase uma repetição, né, lá do terceiro selo. O quarto selo representa o período da igreja de Tiatira. Aqui o cavaleiro sobre o cavalo preto. Peraí que eu misturei aqui. Sim, o cavaleiro sobre o cavalo preto chamava-se Morte e age por meio de guerra, fome e pestilência. Representa o quarto período da igreja cristã e de uma forma paganizada de cristianismo que dominou a política da Idade Média. Corresponde à fase que vai de 538, quando entra em vigência o decreto de Justiniano, que dá ao bispo de Roma autoridade sobre os outros líderes religiosos e civis, até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras foram jogadas por terra e os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o pequeno remanescente fiel à verdade bíblica. É um pouco parecido, perdoem aí por eu ter aqui me gaguejado um pouquinho, ele é um pouco parecido, né, com o outro cavaleiro, que foi logo após a igreja primitiva, né? Só que aqui já era a igreja paganizada agora que volta a perseguir o remanescente. E de forma parecida como foi perseguido em Roma, inicial, após o ano 100, né? Esse período da Idade Média, ele age daquela mesma maneira, só que lá os cristãos eram perseguidos como um todo. Aqui já era toda a cristandade apostatada, né, o que vivia perdoe a participação da minha petzinha mais uma vez, né? No último estudo ela encerrou o estudo para nós. E agora ela está tentando participar de novo. Então ela fez até eu me perder, mas estávamos falando sobre a questão da perseguição, né? Então aqui um remanescente guardava a palavra de Deus e é então perseguido pelas próprias autoridades religiosas, a fim de que a palavra de Deus fosse praticamente eliminada do planeta Terra, né?
para que a gente não pudesse no futuro ter acesso a essas informações. Você precisa ter em mente que, na verdade, o que ocorre é que a Bíblia declara que a batalha que aconteceu no céu entre Jesus e seus anjos e Satanás e os anjos caídos, Jesus, quando venceu Satanás, Satanás foi expulso do céu. A Bíblia diz que ele foi lançado sobre a terra. Mas esse lançado sobre a terra, ele conquistou. Mais uma vez a gente foi interrompido, mas que eu estava dizendo que Jesus, quando venceu, Satanás foi expulso do céu e ele sai então a tentar os mundos e consegue a autorização de Adão através da desobediência para trazer essa guerra para nosso planeta. Então, quer dizer, tudo que ocorre é em função de uma batalha que ainda está acontecendo. Satanás e seus anjos estão tentando destruir ao máximo o que eles puderem neste mundo e fazer com que não se sobre muita coisa para Deus. Já que ele sabe que está derrotado, ele quer que as coisas não funcionem. Ele quer destruir tudo a fim de que não sobre nada. Que sobre apenas aqueles que já se decidiram, já foram. Ou uma tentativa também de atrasar cada vez mais o retorno de Jesus. Mas Deus sabe o tempo e ele está em desespero por conta disso. Porque assim que Jesus voltar, o seu reinado acaba. E junto com ele, aqueles que escolheram viver em conformidade com o reinado dele. Então precisamos ter em mente, na verdade, que essa batalha está acontecendo nesse exato momento. Cada interrupção, muitas vezes, num detalhe desse estudo, que é um dos mais profundos que fizemos até agora, que traz para nós revelações históricas. Cada interrupção, cada latido do cachorro, né, é uma maneira de atrapalhar que a gente dê continuidade, de fazer com que você perca o interesse. Infelizmente nós não dispomos de um estúdio, eu tenho que aceitei esse desafio e tenho que fazer isso praticamente no meu quarto, mas o som entra, né, pela janela, a gente não tem um estúdio preparado para poder fazer esse trabalho e não ser interrompido por outros sons, e isso vai acontecendo, mas pode acreditar que cada vez que há uma dificuldade, que cada vez que acontece uma interrupção que faz com que a gente perca o foco, que é a verdade em Cristo, principalmente essa questão das aberturas dos selos, você vê aí que cada selo está ligado a uma igreja, né? É falado, né, a quantidade de igreja, a quantidade de selos, são todos 7, e vem uma questão toda ligada uma a outra, e a gente não consegue chegar a um fechamento se não tiver bem focado nisso. E cada vez que acontece uma interrupção, um momento desse, a gente acaba perdendo o foco. Por isso, eu peço licença a você, nós estamos com 42 minutos de gravação. Nós vamos parar nessa pergunta número 5 e vamos então dividir o estudo, né, da pergunta do número 6 em diante. Eu espero que você tenha gostado até aqui, que tenha dado para compreender, e a gente vai então dar continuidade mais adiante. Eu quero pedir a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família, que abençoe esse estudo que você está fazendo, que sua mente possa acompanhar e você possa entender que muitas vezes o que nós estamos fazendo, as nossas práticas, achando que muitas coisas não têm importância para Deus, não são relevantes, na verdade foram situações que foram introduzidas em nossa vida e na humanidade, a fim de que nós viéssemos a desagradar a Deus, né? Uma pergunta nós temos que fazer. Muitas vezes o questionamento que fazemos, ele é para me levar à salvação ou apenas porque eu estou questionando Deus e a sua palavra e quero colocar Deus numa situação difícil? Porque muitas vezes quando eu tento colocar outra pessoa na situação difícil com uma pergunta que aparentemente não tem resposta, é simplesmente uma maneira de dizer que esse Deus que criou todas as coisas não existe. Mas são essas pessoas que vão clamar aos montes que caiam sobre elas quando tiverem que encarar Jesus nas nuvens dos céus.
E querido, não se engane, a salvação não é para qualquer um, ela é para todos, mas apenas a receberão aqueles que a desejarem e que estiverem dispostos a viverem uma vida diferente no céu, porque não haverá costume terreno no céu. Então que Deus fique com você até daqui a pouco mais, que a nossa vida possa ser cheia de bênçãos, é o meu desejo, o meu pedido e o meu agradecimento a Deus também. Amém.